Olá, senhores, muito bom dia. Hoje, dia 29/4, 10h30 horário de Brasília, Paulo Marques falando com vocês. Vamos falar sobre os principais índices, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, né? Sobre todo esse caos. Mas vamos ver elas, as bolsas do mundo inteiro, né? Hoje nós estamos com o SP 500 contrato caindo ali 0,32, né? No ano, o SP 500 está com 6% de queda, no mês 1,48%, nos últimos 12 meses 9,79% de alta, uma bolsa que estava acima de 20%. Dow Jones, né, hoje positivo 0,14%, 4% de queda no mês, 5,39% de queda no ano, positivo nos últimos 12 meses 6,44%, também acima de 10, 15% era Dow Jones. Nasdaq, queda de 0,38 no mês positivo 0,77, no ano 7,54% de queda, nos últimos 12 meses 11,39% de alta, bolsa que era acima de 20 também. O Japão fechou positivo ontem, 0,38, Reino Unido aí 0,28, Alemanha 0,72, França 0,19. A França é uma das piores bolsas que nós temos na Europa, tá? A França, sem dúvida, é uma das piores bolsas. A Espanha fechou com 0,80, no ano, nos últimos 12 meses, 22,90% de alta, 15% nos últimos 12 meses. Xangai fechou com 0,05 de queda, 1,47% de queda no mês, né? No ano, menos 1,94% negativo. Nos últimos 12 meses, 5,86%. Xangai, bolsa chinesa, né, os produtos chineses muito afetados com as tarifações do Trump, tá? Que ainda segue muito forte, segue cada vez mais mexendo com os mercados, né? Vocês têm acompanhado por aí. O Ibovespa hoje está operando levemente positivo, bateu o recorde de novo, 135 mil pontos. Já o Bovespa aqui já vem com 10% de alta desde quando o Trump anunciou as tarifações, né? O Brasil está se beneficiando aos poucos, não vamos dizer assim se beneficiando muito, mas aos poucos está se beneficiando dessa situação. O Bovespa vira agora para o negativo, 0,02 de queda, 134 mil pontos, né? O dólar também está negativo, operando aí o dólar comercial a 5,651, tá? A operação. E hoje o Carrefour caindo muito, né? Carrefour que vai abandonar a Bolsa Brasileira, tá? E em breve nós vamos também ter a JBS saindo daqui, tá? Em breve vai ser a próxima ação, que já tem alguns estudos que já foram anunciados, tá? Quando a gente fala aqui de Bolsa Americana ainda, né? A gente vai olhar as principais ações ali. Nós temos a Nvidia, né, que está caindo muito, né? Nvidia hoje cai 0,22, tá? A Microsoft com uma leve alta de 0,7, Amazon com queda de 1,31, Apple com queda de 0,51, Google, Alphabet com queda de 0,59. Nós temos ali também as principais ações do setor industrial em alta, as principais ações do setor de consumo em baixa, utilidades, o mercado também em queda nos Estados Unidos, tá? E isso você pode acompanhar de graça ali no site Trade Economics, né? Recomendo fortemente você acessar esse site para acompanhar. Quem não tem condições de comprar um broker, né? Um broker cash, acompanhar as ações e as suas BDRs no mercado internacional. Sobre moedas, né? O euro hoje, em relação ao dólar, cai 0,12, né? Vamos ver aqui quanto é que está a cotação do euro. Vamos ver aqui, puxar aqui a cotação do euro para vocês, né? O dólar turismo hoje está 5,95, tá? Varia, o euro está 6,80, né? Para você que vai fazer aí viagens, tá? Subiu muito o euro, tá? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava, então vamos lá. Dólar neozelandês também em queda em relação ao dólar de 0,32, dólar australiano também em queda em relação ao dólar 0,39, né? Dólar perdendo para a moeda chinesa em 0,23, tá? O Brasil perdendo para o dólar aqui 0,08, tá? Esses são os cenários do mundo atual, tá? Quando a gente fala de criptomoeda, hoje Bitcoin caindo 0,09, Ethereum subindo 0,97, Binance caindo 0,79, Cardano subindo 0,66. Nos movimentos baixos, Bitcoin está em 94.890 dólares, tem gente sonhando que vá a 200 mil, né?
Mas enquanto a bolsa americana não performar, Bitcoin não sobe, tá? E sobre dados de indicadores importantes, dados sobre o boletim diário de informações da B3, que você pode acessar pelo site da B3. Aí você vai lá na parte de estatística, né? Ontem, no dia 28 de abril de 2025, os investidores estrangeiros representavam 29,22% das operações na bolsa, do volume total de operações na bolsa de valores. Lembrando que anos anteriores, 2023, por exemplo, né, os estrangeiros representavam 56% das operações na bolsa, né? Bolsa brasileira tem subido, tá? Mas quem tem mantido as operações da Bolsa Brasileira são os institucionais. Eu não sei até quando, institucionais, principalmente com a turma aí dos assets, fundos de investimento, comprando bolsa, né? Mas até quando isso vai se manter, não sabemos, porque o número é muito baixo do percentual de participação deles, só 12,35%. Lembrando que os estrangeiros já caíram muito aqui, né? Já caíram muito. Sobre IPCA, que saiu nossos dados aí de IPCA, né? Variação de IPCA para os anos, né? Para esse ano a variação vai fechar em 5,55, 2026 4,51, 2027 4%, 2028 3,80, né? Isso se o governo controlar seus gastos públicos e a inflação se mantiver estável. Né? Nós tivemos a divulgação da inflação no período passado, inflação do mês de março veio 0,64, inflação do mês de abril veio 0,48, veio um pouco abaixo, né? Mas ainda muito puxada por alimentos, moradia, energia, vestuários e outras, né? Nós tivemos ali PIB, né? O PIB fecha esse ano ainda com crescimento de 2%, para 2026 a provisão é 1,70, 2027 2 e 2028 2. O problema do Brasil é que ele não sai desse 2 e ainda teve aí 10 anos de recessão, né? O Brasil ele precisa crescer muito mais do que isso para se tornar um polo de investimento. Tá? O Brasil está muito devagar em questão de produção, a indústria brasileira perdendo terreno, ainda mais agora com as indústrias, né, migrando do Brasil para o Paraguai por causa dos incentivos fiscais. Tá? Câmbio fecha até final do ano, a previsão é de 5,90 por dólar, tá? Em 2026, 5,95, 2027, 5,86, 2028, 5,90. Para o câmbio se mantiver dentro desses patamares que estão sendo anunciados por os próximos anos, a gente vai ter que ter, o Brasil, o país, vai ter que controlar muito bem as suas contas públicas, né? As suas balanças de balanças, não só a balança comercial, mas a balança de serviço, que é onde mais impacta a saída de dólares aqui do país. Balança de serviço, que é composta por transações correntes, né, transferências unilaterais e também pela própria balança comercial. Né, e a conta mais importante desse fluxo é a balança de pagamentos que está dentro da contabilidade da União. E isso tem apresentado uma fuga de dólares cada vez massiva, né, do ano passado para cá, e isso faz com que o Brasil ainda não se equilibre ainda num patamar de dólar mais baixo, né? Para baixar mais o dólar, o Brasil teria que emitir mais títulos públicos, pegar mais dinheiro e reinvestir no país para poder trazer mais investimentos, esse dólar baixar, tá? Seria uma situação. O IGPM também teve uma situação de alta, né? Mas para provisionamento para os últimos 12 meses para fechamento desse ano, ele ficaria em 4,84%. No ano que vem, 2026, 4,54%, 2027, 4%, 2028 manteria em 4%, tá? A balança da conta corrente que acabei de mencionar para vocês, ela fechou com déficit de 55,9, tá? E a previsão para os próximos anos é manter essa situação de déficit. A balança comercial no Brasil fechando em 75 bi, tá? E a previsão dessa balança é aumentar um pouquinho em 2026, 2027, 2028, chegando em 2028 a 80, tá? Bilhões, tá? O que seria mais ou menos, né? 96% disso puxado pelo agro, tá? Investimentos diretos no país, nós tivemos uma manutenção de investimento direto no Brasil em torno de 70 bilhões, segundo o boletim Focus, divulgado na segunda-feira, 25 de abril, e tendo essa manutenção para 2026, 2027, 2028, chegando em 80. Agora, o susto, né? A dívida pública brasileira chegou a trilhões de dólares, tá? Trilhões de dólares, tá? E ela hoje está representando 99% do PIB, tá? Segundo o Boletim Focus, ele ainda está com a projeção atrasada, está de 65,90, mas o Banco Mundial já lançou isso e você pode acompanhar lá no site Trade Economics, tá? É de 99%, né?
a dívida interna, dívida referente ao PIB, ou seja, 2027, segundo o próprio FMI, o Brasil não teria dinheiro para saúde, gastos com saúde, gastos com medicamentos, gasto com SUS e não teria dinheiro mais para educação e segurança pública, tá? Para vocês terem fazer uma pesquisa, alguns remédios, alguns insumos que são utilizados para fazer medicamentos no Brasil já estão em falta no mercado, né? Principalmente para quem tem doenças um pouquinho mais raras, você já encontra dificuldade de conseguir alguns insumos em virtude de taxação muito alta, né? O Ministério da Fazenda taxou muito alto a questão desses produtos que estão vindo para o Brasil, principalmente servem de insumos para medicamentos, e fora também crises, tá? Então, o Brasil está numa situação que ainda não está ruim, mas pode ficar ruim se não tomar cuidado com as suas contas públicas, né? Ainda mais sinalizando o que nós estamos vendo lá na geopolítica, nós estamos vendo um cenário cada vez mais devastador, tendendo a uma guerra mundial. Se você é investidor de ações, bitcoins e todas essas rendas variáveis, como ETF, fundos imobiliários, né? Fundos de índices, se você está aí com fundos de ações, se você tem ali operações com day trade em índice, dólar e etc., cuidado, porque o mercado ele vai continuar nessa volatilidade extrema. Nós vamos continuar sentindo o peso das falas do Trump, das movimentações de tropas entre Rússia, Coreia do Norte, que oficializou ontem que está dentro do conflito, mas a Europa vai estimar um gasto na casa de 400 e poucos bilhões, né, para recuperar o seu exército. A Europa, que não tinha mais exército, quem fazia essa proteção da Europa e dos Estados Unidos, como está cortando os custos, porque se tornou o país mais endividado do mundo, a Europa vai ter que carcar com essa saída do exército americano, que a Rússia, a qualquer momento, ela pode é, alongar ainda mais esse movimento militar, né? Tiver aí a Rússia praticamente destruindo a Ucrânia, e se ela continuar, ela pode pegar aí os próximos países, serem os países bálticos, tá? Então vamos lá. Petróleo no mercado internacional hoje, US$ 64, queda de 1,82, né? No mês, queda de 13%, no ano 25%. Os motivos: Estados Unidos tirou a Rússia, Estados Unidos tirou o Irã, Estados Unidos aplicou sanções em alguns países árabes e com isso, né, nós estamos tendo aí uma redução no preço de petróleo. Aí os Estados Unidos também parou de comprar muito petróleo no mercado internacional e começa, né, a fazer sua própria extração, o que faz com que o preço no mercado internacional caia, tá? O ouro, novamente, o ouro ainda continua em alta, tá? Performando como o principal investimento para fuga de risco, lembrando que é ouro no mercado internacional. Esse ouro no mercado internacional dos últimos 12 meses já subiu 44%, nesse ano 26%, tudo em virtude com a guerra da Ucrânia. Ouro que sobe desde a pandemia e não freia, tá? Desde a pandemia o ouro sobe cada vez mais, tá? Minério de ferro na China caindo, caiu 0,07, um dos principais motivos aqui. Muitos analistas do mercado internacional estão começando a conflitar os dados apresentados de crescimento da China e visualizando alguma possível fraude nesses dados, tá? Com isso, e além da saída de várias empresas de investimento com medo da tarifação do Trump e indo, né, para a Índia, você tem uma queda nesse movimento da China e isso interfere direto nas ações mineradoras do Brasil, que detém muita participação com o país, né? Entre eles a Vale, né? A Vale puxa muito apesar de ser a maior mineradora do Brasil, a Vale e as demais mineradoras aqui, entre elas a Vale puxa muito lá com a China. China tá freando aí cada vez mais a sua fonte de crescimento, tá? Principalmente no setor imobiliário, que está fragilizado, sem muito investimento do governo, e depois de uma série de problemas de corrupção, série de problemas de desvios, né, que a gente tem o caso dos Shadows Banks, né, que da mídia desapareceu, mas a gente sabe que isso ainda é consequência das coisas que estão acontecendo por lá. Hoje Vale positiva 0,04, tá? Alta na Vale de 54,10 centavos, Vale subindo, tá? Petrobras caindo aí, a Petrobras é negociada Petro 4 a R$ 30,28. Eu vou me despedindo por aqui. Qualquer coisa nós colocamos à disposição de vocês e até a próxima.